Hi guys, up! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, eu sou acadêmico em técnico de enfermagem da Escola Profissional Fundação Universitária de Cardiologia de Porto Alegre. Então, hoje nós vamos falar sobre ostomias. Dentro desse assunto, nós vamos falar sobre 3 tipos de ostomias, que são gastrostomia, jejunostomia e colonostomia. Eu vou dar a seguida explicando para vocês sobre a ostomias e gastrostomia. Logo em seguida, a minha colega Gabriele vai explicar para vocês sobre jejunostomia e colonostomia. Let's go! Então, ostoma, ostomia, estoma, estomia são palavras com o mesmo significado. Derivado do grego, aonde esto significa boca e tomia significa abertura. Ou seja, boca aberta. Não pude perder essa piada. Atenção aqui. Então, a ostomia, ela é uma intervenção cirúrgica, aonde permite a comunicação do órgão com o exterior, com a finalidade de construir um novo trajeto para a eliminação de fezes, urina ou entrada de alimentos, medicação ou até mesmo de ar. Por exemplo, a traqueostomia. Vocês conseguem entender que a ostomia, ela é a comunicação daquele órgão específico com o meio exterior, que é realizado uma abertura de uma boca naquele órgão específico, levado até a superfície do corpo para ter comunicação com o meio exterior. Já que eu já falei da traqueostomia, eu vou usar como exemplo. Digamos que eu vou fazer uma traqueostomia. Eu vou abrir um furo cirurgicamente na minha traqueia, que é na região do meu pescoço. Vai ser inserida uma cânula e essa cânula vai fazer com que a minha traqueia tenha contato com o meio exterior. De uma forma não convencional. Vocês conseguem entender? Ou seja, ostomia é essa comunicação do nosso órgão específico com o meio exterior não convencional. Agora, meus amores, ostomia tem muitos por aí. Infelizmente, eu não vou poder falar de todos. Mas dependendo do seu sistema, é dado o seu nome. Por exemplo, a traqueostomia. A traqueia, traqueostomia, ostomia. Compreendeste? Podemos afirmar que no sistema respiratório nós temos a traqueostomia e a pleurostomia. Já no sistema digestório, nós temos a gastrostomia, a jejunostomia, a ileostomia e a colonostomia. Já no sistema urinário, nós temos a ureterotomia, a cistostomia, a vesicostomia e a nefrostomia. Portanto, a ostomia, ela é toda ou quaisquer intervenção cirúrgica que vai permitir aquela comunicação daquele órgão com o nosso meio externo do nosso organismo. A ostomia tem como objetivo de construir um novo trajeto e tem como finalidade substituir o sistema usual de eliminação ou de alimentação. Uma pessoa com ostomia muitas vezes são conhecidos como ostomizado. Os profissionais habilitados para realizar a ostomização desses pacientes são os médicos cirurgião do aparelho digestório ou o médico cirurgião geral. Ei! Psiu, temos complicações? Como toda cirurgia, óbvio que temos. Vamos lá. Temos complicações precoces como sangramento, hemorragia, isquemia, necrose, edemas, deslocamento mucocutâneo, periestoma. Temos como complicações tardias, temos retrações, estenose, prolapso, hérnia, disfunção de ostomia, fístula, periostomais e dermatites. Tá bom, pra ti tu quer mais. Já nas intervenções de enfermagem, nós temos a assistência, desenvolvida pela própria enfermagem, para as pessoas com ostomia e seus familiares, é claro. É de uma extrema importância, para auxiliar na promoção de qualidade de vida, assim como favorecer a reinserção social do otimizado. Além disso, o enfermeiro atua em outros aspectos também, tais como o tipo de alimentação que será ingerido, a higienização, a troca de bolsa, o cuidado com a pele periostomal, conduzindo assim o desenvolvimento do autocuidado.
e com isso provocando o desenvolvimento da adaptação com o retorno às atividades diárias. Então, pessoal, agora nós vamos falar de gastrostomia. Então, como eu já havia falado, gastrostomia ela é um procedimento, uma intervenção cirúrgica a nível do estômago. É feito então a ostomia na altura do abdômen até a chegada do estômago, e dando-se o nome de gastrostomia. Gastrostomia ela é utilizada para alimentação, mas tem algumas exceções e alguns médicos que utilizam a gastrostomia para fazer um tipo de drenagem. Na gastrostomia é aplicada então a alimentação interal, tá? Que é a mesma alimentação aplicada na sonda nasointeral, que é pelo nariz. É o mesmo alimento, é o mesmo produto. A diferença é que por algum motivo, alguma patologia, o paciente não pode usar a sonda nasointeral, então é indicado a gastrostomia. Pode ser realizada através de uma cirurgia ou de forma endoscópica. A sonda de gastrostomia é feita de material flexível de silicone. Possui uma linha radiopata. Tem um sistema de trava para extensores de alimentação. E as intervenções de enfermagem com os cuidados de gastrostomia? Vamos lá? Deve-se lavar a sonda com 20 ml de água antes e após a alimentação e a refeição. Devemos manter o local da gastrostomia sempre limpo e seco. Ter a cabeceira elevada de 30 graus a 45 graus. Dessa forma, evitamos a broncoaspiração. Devemos também realizar a higiene oral conforme o protocolo da instituição. Temos que trocar a sonda a cada 24 horas, seja a sonda de alimentação ou de água, realizando a identificação com a data e o turno da troca. Devemos verificar diariamente a presença de vazamento de secreções gástricas e de dietas, examinando a inserção da sonda para sinais e sintomas de infecções, como eritema, edema, dor, presença de exudato com odor fétido ou febre. Se presente, comunicar à equipe médica o mais rápido possível. Aplicar protetor cutâneo ou creme barreira ao redor do estômago, mantendo a rondana externa da sonda ajustada à pele, cuidando para não extracionar aquela sonda. Não pinçar ou clampear com uma pinça o tubo da sonda. Utilizar o clamp da própria sonda. Se aquela sonda não estiver em uso, deve-se manter fechada. Se o paciente não consegue controlar seus impulsos e quer tracionar aquela sonda, ele deve se manter contido, conforme o protocolo da instituição. Devemos explicar para os familiares o porquê que ele está contido daquela forma, explicando para eles que se ele tracionar aquela sonda, ele vai trazer junto com isso muitas complicações, não só para ele, como para todos. Portanto, pessoal, eu espero ter explicado para vocês de uma forma descontraída que a gastrostomia é um tipo de ostomia e que geralmente é indicada para uma alimentação direta ao estômago e raramente indicada para um tipo de drenagem. Eu vou passar a palavra para minha colega Gabriele, que vai explicar para vocês mais 2 tipos de ostomias. Boa noite e eu me encontro em casa. Meu nome é Gabriele e eu sou estudante de enfermagem da Escola do Cardiologia. E hoje eu vou falar sobre jejunostomia e a colostomia. A colostomia, ela é uma exteriorização no abdômen de uma parte do intestino grosso com a finalidade de construir um novo trajeto de saída para as fezes. Ela é feita de maneira cirúrgica e deverá usar uma bolsa coletora. O paciente ele não é capaz de controlar as suas fezes com essa bolsa. De acordo com a parte do intestino grosso, a colostomia pode ser classificada em colostomia ascendente, que é o lado direito do abdômen. As fezes apresentam consistência semilíquida. A colostomia transversa é uma cirurgia da parte transversa do cólon. As fezes apresentam consistência pastosa. A colostomia descendente, ela é realizada do lado esquerdo do abdômen e as fezes apresentam uma consistência semissólida. E a colostomia sigmoide, ela é realizada no cólon e nesse caso as fezes são firmes e sólidas, ou seja, é um trajeto do intestino grosso, ela é assim, para ficar melhor para vocês entenderem.
ascendente é o lado direito do abdômen. O lado direito ascendente, a transversal, a descendente e a sigmoide. Ela funciona assim. O objetivo desse procedimento é a eliminação fecal. Para a realização do procedimento, ele é realizado por um profissional, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral. O procedimento, o paciente ele deve estar hospitalizado sob anestesia geral. É feita uma incisão no abdômen, no qual o intestino grosso é preso, construindo assim um orifício onde as fezes e os gases possam ser eliminados, sendo colhidos por uma bolsa adesiva posicionada em torno dessa abertura, que deve ser esvaziada atualmente. Já existem dispositivos que filtram o volume de odor e gases. Geralmente esse ânus artificial ele é feito no nível do cólon transverso ou do sigmoide, mas conforme o caso pode ser feito em outro ponto do intestino, conforme a orientação médica. Quanto mais alto for, pior a digestão e a absorção de alimentos e da água. Nos primeiros dias após a cirurgia, o cirurgião geral. O procedimento, o paciente ele deve estar hospitalizado sob anestesia geral. É feita uma incisão no abdômen, no qual o intestino grosso é preso, construindo assim um orifício onde as fezes e os gases possam ser eliminados, sendo colhidos por uma bolsa adesiva posicionada em torno dessa abertura, que deve ser esvaziada atualmente. Já existem dispositivos que filtram o volume de odor e gases. Geralmente esse ânus artificial ele é feito no nível do cólon transverso ou do sigmoide, mas conforme o caso pode ser feito em outro ponto do intestino, conforme a orientação médica. Quanto mais alto for, pior a digestão e a absorção de alimentos e da água. Nos primeiros dias após a cirurgia, o estômago pode ficar inchado, mas isso logo regride. Como não tem terminação nervosa, ele é indolor. Bom, as complicações possíveis de uma colostomia e os cuidados de enfermagem, eu vou dizer agora. A colostomia requer cuidados especiais, de preferência prestados por uma equipe de enfermagem experiente, sob orientação médica, com vigilância diária para troca de curativos, da bolsa coletora, controle das eliminações, monitoramento do orifício e das possíveis reações ou complicações dele. Entre as complicações mais comuns estão a irritação da pele, ao redor do orifício da colostomia, infecções no tecido subcutâneo, sangramento e necrose do coto intestinal. Os cuidados que o paciente deve ter, né? Ele deve evitar carregar peso em excesso, evitar exercícios e atividades que exijam esforços, evitar o uso de cintas que possam comprimir o estômago, evitar alimentos e bebidas que produzem muitos gases, mastigar bem os alimentos, manter a pele em volta do estômago sempre limpa e depilada, não usar sobre a pele e o estômago substâncias agressivas como álcool, mercúrio, mertiolate, etc. A limpeza da pele ao redor da colostomia deve ser feita com água e sabão neutro. Não esfregar com força e não usar esponjas. Cuidar para que os insetos, em especiais as moscas, não pousam na colostomia ou na pele ao redor, né? Então é isso. Agora eu vou falar sobre a jejunostomia. A jejunostomia ela é um procedimento cirúrgico que cria uma abertura no estômago, entre a pele e o jejuno. O jejuno é uma parte do intestino delgado. Nessa abertura posiciona-se uma sonda de tubo flexível que se introduz alimentos ou medicamentos, com o objetivo de alimentar o paciente por essa via. Quando o paciente apresenta alguma dificuldade no estômago, impossibilitando a alimentação via oral e pela gástrica, ela é realizada em pacientes que perderam a capacidade de deglutir alimentos ou que não podem se alimentar pela boca. O objetivo principal é nutrir o paciente de forma que impeça ele se alimentar de via oral. Os cuidados de enfermagem contém cuidado com o local da sonda.
É importante limpar o local com gaze, com soro fisiológico 2 vezes ao dia, observar a presença de fluidos ou secreções no local. A sonda ela é presa na parede do abdômen e é útil fixá-la com uma fita adesiva, hipoalergênica ou esparadrapo para evitar deslocamento. O tipo de dieta que deve se passar nessa sonda são alimentos liquidificados preparados, dieta caseira ou dieta industrializada, combinados de maneira adequada para que a dieta seja completa e equilibrada, e orientado por um nutricionista. As sondas de jejunostomia, elas são bem resistentes. Elas podem permanecer no paciente por longo tempo, de 5 a mais meses, 5 meses ou mais, sendo necessária a troca somente quando apresenta algum problema ou mau funcionamento. O profissional que está habilitado a fazer é um cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral. E é isso, gente.